Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos fazer a partilha, né, da palestra da Liliane no Cairós. Tudo o que contém a Rainha Mãe tem seu princípio no fiat. A Rainha Mãe é escolhida, é única, e com um propósito, que é o fiat, e a Luísa Picarreta também. O Adão, quando passou pela prova, ele não passou, né? Nessa prova que Deus fez com ele. Mas Maria, sim. E quando Jesus escolheu Maria, ele viu toda a humanidade nela. E Maria nasceu toda bela, toda santa, toda pura. Maria, antes de ser concebida, ela foi concebida em Jesus, primeiro. E quando Maria foi concebida, toda a humanidade foi concebida nela, foi concebida em Maria. Então, todos nós, né, fomos concebidos junto com Maria. Toda a humanidade foi concebida junto com Maria, quando ela foi concebida no seio da sua mãe. Quando se celebra a festa da concepção de Maria, esta está se comemorando e celebrando a nossa festa, a festa do nosso nascimento. Jesus, ao olhar para Maria, ele nos vê nela. Então, olha que maravilha, né? No dia 8 de dezembro, quando se comemora o nascimento de Maria, está comemorando também o nosso nascimento. Todos nós fomos concebidos, né, naquele momento da concepção de Maria, todos nós também nascemos, toda a humanidade, né? Todas as criaturas ali, Maria representando todos nós. Então, quando Jesus olha para Maria, ele vê todas as criaturas, toda a humanidade nela. O primeiro ato de Maria foi conhecer o mal, que é a vontade humana, separada da vontade divina. Então, Maria, quando ela nasceu, a primeira coisa que Deus deu a ela, a razão. E ela pôde ver, né, a vontade humana separada da vontade divina. Maria não perdeu tempo, entregou sua vontade a Deus e amarrou no trono de Deus. Maria nunca teve um ato de vontade humana, nem um respiro. Olha que maravilha. Então, Maria nunca fez um ato de vontade humana. Ela viveu plenamente na vontade divina. Jesus, quando criou Maria, ele adotou de toda a razão e depois mostrou a ela a vontade humana e a vontade divina. Maria, quando disse o fiat a Deus, ela disse fiat a todo o plano de Deus. E o plano de Deus contém graças, mares de luz e tudo, mas também contém todas as dores de Deus. Maria aceitou tudo, sofreu tudo o que Jesus sofreu. Maria é o princípio de todo o bem que Deus quis dar a todos nós.
Por isso, toda a criação festejou junto este fiat. Então, Maria é o princípio de todo bem que Deus quis dar a todos nós, né? Então, por isso que a criação festeja todos juntos, né? Este fiat, né? Dado por Maria. Maria diz a Luísa que o ato heróico, Jesus, quer dizer, Maria não, Jesus diz a Luísa que o ato heróico da Virgem Maria foi seu sim a Deus, dando a sua vontade humana e nunca fez um ato de vontade humana, nem mesmo um respiro ela deu na vontade humana. A Imaculada Concepção de Maria foi prodigiosa. Jesus fala que a Imaculada Concepção de Maria, sem a prova, não seria nada. Não seria nada. Ela seria apenas uma pequena luz. O ato heróico dela foi o seu sim, o fiat. Luísa pergunta a Jesus, por que Nossa Senhora não trouxe junto com ela a redenção, o reino da divina vontade? Então ela perguntou, né, por que Nossa Senhora não trouxe junto com ela o reino, na redenção, o reino da divina vontade, né? E Jesus disse, filha, primeiro era necessária a redenção, mas eu e minha mãe estávamos fazendo as duas coisas, trazendo a redenção e o reino da divina vontade. Sem a redenção, o homem não iria entender, nem aproveitar o reino da divina vontade. Então, era preciso, primeiro, o fiat da redenção, né? Para depois vir o fiat da santificação. Jesus diz a Luísa que precisava de 3 pessoas para trazer o reino da divina vontade. Ele, que também tinha a vontade humana, Nossa Senhora e Luísa. Então, as 3 pessoas para que pudesse trazer o reino da divina vontade. Jesus é o único que contém todas as graças e as sementes do reino da divina vontade. Eram as 3 vontades humanas, a de Jesus, de Nossa Senhora e de Luísa. Assim como a Santíssima Trindade, 3 pessoas, também no reino da divina vontade teria que ser 3 pessoas. Jesus diz, minha filha, a Imaculada Concepção de minha mãe foi prodigiosa, maravilhosa, tanto que céus e terra ficaram estupefatos e fizeram festa. As 3 divinas pessoas fizeram competição. O Pai fez sair um mar imenso de poder. Eu, Filho, tirei um mar infinito de sabedoria. E o Espírito Santo, um mar imenso de eterno amor. Que fundindo-se, formaram um só mar. E no meio deste mar foi formada a concepção desta Virgem escolhida, entre as escolhidas. Olha que maravilha. Quer dizer, Nossa Senhora foi escolhida entre as escolhidas. Então, a divindade forneceu a substância dessa concepção. Não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, mas este mar estava ao seu redor e não só estava defendida de tudo que pudesse ensombrá-la, mas para dar a cada instante novas belezas, novas graças, potência, sabedoria, amor, privilégios, etc. Olha que maravilha que foi, né? Essa concepção de Maria. Todo bem que se faz na terra passa por Nossa Senhora. Por isso que ela é chamada, né? Medianeira de todas as graças. Porque todas as graças passam através dela, né? Ela pega todo esse bem e oferece no trono de Deus. Então, tudo passa por ela. Todas essas graças.
Deus, ao criar Nossa Senhora, lhe deu o uso da razão, das alegrias e das suas dores. Desde o seio materno, desde o seio materno, Maria, né, ia até o trono de Deus para lhe dar os seus beijos, abraços e lhe dar os seus inocentes sorrisos em correspondência ao amor de Deus. Nossa Senhora vinha até o trono de Deus com plena confiança, porque ela era isenta de todo pecado. É o que põe distância entre o Criador e a criatura. Então, porque Maria, né, ela podia subir e descer, né, subir até o trono de Deus e descer a hora que ela quisesse. Tinha livre acesso, né, à presença de Deus, da Santíssima Trindade. Por quê? Porque ela não tinha nenhum pecado. Ela era imaculada. Olha que maravilha, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Céus e terra festejaram junto com Deus por ter, depois de tantos séculos, a sua soberana rainha. Tá vendo? Então, todo o céu festejou, todo céu e terra festejou, né? O sol, a lua, as estrelas, toda a criação festejou o nascimento dessa rainha, dessa soberana rainha. Só o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio dessa soberana senhora. Dia 18 de outubro de 1929, volume 27, Beleza da Criação. Título, né? Deus está para quem vive na divina vontade, em ato de criar sempre. A criatura que vive no querer divino duplica seu amor para com Deus. Os dois braços, imutabilidade e firmeza. Este é o título. Agora, Luísa falando. Sentia-me na vastidão da luz do Fiat divino. E nesta luz, via-se alinhada toda a criação, como parto dele, que, querendo recriar de suas obras, parecia como se estivesse em ato de criá-las e de fazê-las sempre como conservá-las. E meu amável Jesus, saindo de dentro de mim em ato de olhar a criação, para glorificar-se por meio de suas obras, me disse, Jesus falando, minha filha, como é bela a criação, como nos glorifica, como louva a potência de nosso Fiat. Não é outra coisa que um ato só de nosso querer divino. E se veem tantas coisas diferentes uma da outra, não são senão os efeitos de seu único ato, que jamais cessa e que contém seu ato trabalhador contínuo. E como nosso ato possui em natureza, como propriedade, toda a sua luz, imensidão, império e multiplicidade de efeitos inumeráveis, por isso não é maravilha que assim que nosso Fiat formou seu único ato, saíram imensidão de céu, sol brilhantíssimo, vastidão de mar, vento temperante, beleza de flores, espécies de todo gênero. Potência como se fosse um sopro leve, como ele mantém suspensa toda a criação como uma pequena pluma, sem nenhum apoio, encerrada só em uma força criadora. Ó poder de meu Fiat, como é insuperável e inalcançável. Agora você deve saber que só na alma onde reina meu querer divino, sendo que ele reina em toda a criação, o que faz a alma se une ao ato único que faz meu querer na criação, para receber o depósito de todo o bem que foi feito nela.
porque esta grande máquina do universo foi feita para dá-la à criatura. Mas aquela que teria feito reinar o nosso querer divino, é justo que não saiamos de nossa finalidade prefixada e que a criatura reconheça e receba o nosso dom. Mas como pode recebê-lo se não está em nossa casa, isto é, em nossa divina vontade? Lhe faltaria a capacidade de recebê-lo e o espaço onde contê-lo. Por isso, só quem possui meu querer divino pode recebê-lo. Ele deleita-se com seu único ato, como se estivesse em ato de criar por amor dela. Faz-lhe sentir seu ato contínuo de criar o céu, o sol e tudo, e lhe diz: olhe quanto te amo. Só por ti continuo criando todas as coisas. E para ter de ti a correspondência, me sirvo de teus atos como matéria para estender o céu, como matéria de luz para formar o sol. E assim de tudo mais, por quanto mais atos fizer no meu fiat, tanto mais matéria me fornece para formar em ti coisas mais belas. Por isso teu voo no meu querer não se detenha jamais, e eu tomarei ocasião para sempre agir em ti. Luísa falando. Depois disso, continuava meus atos no querer divino, e fazendo meus todos os seus atos, feitos na criação e redenção, ofereci-os à divina majestade com o mais belo dom que pudesse dar-lhe, como correspondência de meu amor, e dizia em mim: como gostaria de ter um céu, um sol, um mar, uma terra florida e tudo que existe todo meu para poder dar ao meu Criador. Um céu meu, um sol que fosse meu, um mar e um floreio, que ele dissesse: te amo, te adoro. Mas enquanto pensava assim, meu amado Jesus, me abraçando em seus braços, me disse: Jesus falando: minha filha, para quem vive em nosso querer, tudo é seu. Sendo um seu querer com o nosso, o que é nosso é seu. Assim pode nos dizer com toda a verdade: dou-vos o meu céu, o meu sol e tudo. O amor da criatura se eleva em nosso amor e se põe ao nosso lado. Em nosso fiat divino, a criatura duplica nosso amor, nossa luz, nossa potência, felicidade e beleza. E nos sentimos amados não só com o nosso mesmo amor duplicado, mas com amor potente, com amor que nos arrebata, com amor que nos faz felizes. E nós, vendo-nos amados com amor duplicado por parte da criatura que vive em nosso querer, nos sentimos, por amor seu, de amar todas as criaturas com amor duplicado. Porque a criatura em nosso fiat, seu ato perde a vida e adquire nosso ato como seu. Nosso ato possui a fonte da luz, da potência, do amor, a fonte da felicidade e beleza, e a alma pode duplicar, triplicar, multiplicar, quanto quer nossas fontes. E nós, como está em nosso querer, a fazemos fazer, lhe damos toda a liberdade, porque o que faz fica tudo em nossa casa. Nada sai de nossos confins divinos e intermináveis. Por isso, não há nenhum perigo de que a fonte de nossos bens possa receber dano algum. Por isso, se você está sempre em nosso querer divino, o que é nosso é seu e pode nos dar como seu o que quiser. Luísa falando. Depois me senti aflita por muitas coisas que é necessário colocá-las no papel. E meu adorável Jesus acrescentou. Jesus falando. Minha filha, coragem. Não quero que te aflijas. Quero ver tua alma a paz e alegria da pátria celestial. Quero que tua mesma natureza dê um perfume de vontade divina, que é toda paz e felicidade.
ela se sentiria em você a desgosto e como comprimida em sua luz e felicidade, se não há em você a paz e felicidade perene. E além disso, você não sabe que quem vive em meu fiat divino se forma dois braços? Um é a imutabilidade, o outro braço é a firmeza de agir continuamente. Com esses dois braços, tem atado a Deus de tal modo que não se pode desvincular da criatura. E não só isso, mas também goza com que a criatura o tenha atado a ela. Então, não há razão para estar aflita. Qualquer que seja a coisa, quando tens um Deus que é todo teu, por isso seu pensamento seja de viver naquele fiat que te deu a vida para formar vida em você. E eu pensarei no resto. Volume 27, do dia 21 de outubro de 1929. Tema: comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Luísa falando. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar. E dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas. E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amado Jesus, saindo de dentro de mim, me disse, agora Jesus falando: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu, me encerrei no seio de minha mãe celestial. Quem sabia algo? Ninguém, nem mesmo São José. Sabia no início da minha concepção que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu, a terra, tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim. Com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha, ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. E como te pediu o teu querer, e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti. Aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas. Que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Jesus falando, Jesus ainda. Fui a Belém para nascer.
Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte. E eu continuei a ser o Jesus escondido, ignorado por todos. Mas por quão ignorado, eu já estava no meio deles. Isto é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade. Seus conhecimentos, como quer ser reconhecido, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocupar em divulgá-la. E ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina. Reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com minha mãe celestial e com meu pai adotivo, José. O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio. E neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Essa busca de mim deu temor a Herodes e, em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida, para assassinar-me. E eu fui obrigada a exilar, símbolo de minha divina vontade. Frequentemente, parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ao publicá-la. Mas o quê? Quem é presa do temor? Quem teme comprometer-se? Quem não aceita o sacrifício? Ora com um pretexto, ora com outro. Tudo termina em palavras e minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra, para os demais, era como se não existisse. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se fez conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio de seu esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer. Assim, meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso, se atenta, aprecie o grande dom da minha divina vontade em tua alma. Volume 27, dia 24 de outubro de 1929. Tema: na divina vontade, a alma tem tudo em seu poder, porque encontra a fonte das obras divinas e pode repeti-las quanto quiser. Luísa falando. Sentia-me toda abandonada no Fiat divino, seguindo e oferecendo todos os seus atos, tanto da criação como aqueles da redenção. E chegando à concepção do Verbo, dizia em mim: como gostaria, no querer divino, fazer minha a concepção do Verbo, para poder oferecer ao ente supremo o amor, a glória, a satisfação, como se outra vez o Verbo se concebesse. Mas enquanto dizia isso, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me, Jesus falando: minha filha, em minha divina vontade, a alma tem tudo em seu poder. Não há coisa que a nossa divindade tenha feito
tanto na criação como na redenção, da qual nosso fiat divino não possui a fonte, porque ele não perde nada de nossos atos. Aliás, é o depositário de tudo. E quem possui o nosso querer divino, possui a fonte da minha concepção, do meu nascimento, das minhas lágrimas, dos meus passos, das minhas obras, de tudo. Os nossos atos nunca se esgotam. E conforme faz memória e quer oferecer a minha concepção, vem renovada a minha concepção, como se de novo me concebesse. Ressurgir a novo nascimento, minhas lágrimas, minhas penas, meus passos e obras ressurgem a nova vida e repetem o grande bem que eu fiz na redenção. Assim, quem vive em nosso querer divino é repetidora de nossas obras, porque assim como na criação nada se perdeu do que foi criado, assim na redenção tudo está em ato de surgir continuamente. Mas quem nos dá o impulso? Quem nos dá a oportunidade de mover nossas fontes para renovar nossas obras? Quem vive em nosso querer. Em virtude dele, a criatura toma parte em nossa força criadora. Por isso, tudo pode fazer ressurgir a nova vida. Ela, com seus atos, com suas ofertas, com suas súplicas, move continuamente nossas fontes, as quais, movidas como por um agradável ventinho, formando ondas e transbordando fora nossos atos, multiplicam-se e crescem ao infinito. Nossas fontes estão simbolizadas pelo mar, e se o vento não o agita e não vem formadas ondas, as águas não transbordam fora e as cidades não ficam banhadas. Assim, nossas fontes de tantas obras nossas, se nosso fiat divino não as quer mover, ou quem vive nele, não se dá pensamento de formar nenhum ventinho com seus atos, assim que estejam cheios até a borda, mas não transbordam fora para multiplicar seus bens em proveito das criaturas. Além disso, quem vive em nosso fiat divino, conforme vai formando seus atos, esses sobem ao princípio de onde saiu a criatura. Não ficam no baixo, mas sobem ao alto para buscar o seio daquele de onde saiu o primeiro ato de sua existência. Esses atos se alinham em torno do princípio que é Deus, como atos divinos. Deus, ao ver os atos da criatura em sua divina vontade, os reconhece como atos seus e se sente amado, glorificado, como ele quer, com seu mesmo amor e com sua mesma glória. Volume 27, do dia 27 de outubro de 1929. Tema: por que não podia vir o reino da divina vontade antes da vinda de nosso Senhor à Terra? O enxerto de Jesus Cristo e o enxerto de Adão. Estava fazendo meu giro na criação e ia seguindo todos os atos feitos pelo fiat divino, que é a Luísa falando,
desde o Éden até a descida do Verbo divino à terra. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim. E por que não veio o reino da divina vontade à terra antes que descesse o Filho de Deus do céu à terra? E meu doce Jesus, tomando ocasião do que eu pensava, mas bem me parece que quando tem vontade de falar-me, dá-me as reflexões, suscita-me as dúvidas, dificuldades, o desejo de saber tantas coisas sobre o seu reino. Ao contrário, quando não quer falar-me, minha mente se cala. Não sei refletir nada e percorro em sua luz os atos da divina vontade. Então, meu amado Jesus, saindo de dentro de mim, disse, agora Jesus falando, minha filha, o reino de minha divina vontade não podia vir à terra antes de minha vinda, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse, quanto à criatura é possível, a plenitude de meu fiat divino. E não possuindo, não havia nenhum direito, nem segundo a ordem divina, nem segundo a ordem humana. O céu estava fechado. As duas vontades, humana e divina, estavam como em hostilidade. O homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande, tanto que nem sequer o pensava. E Deus, por direito de justiça, estava impossibilitado para dá-lo. Deus e a criatura se encontravam antes de minha vinda à terra, como a terra e o sol. A terra, não possuindo a semente, que rompendo-a, forma o broto para poder formar a planta daquela semente. E o sol, não encontrando o broto, não pode comunicar os efeitos que possui para poder formar, com sua virtude vivificadora, o desenvolvimento e a formação daquela planta. Assim que terra e sol estão como estranhos entre eles. Pode-se dizer, se tivessem razão, que se olhariam como em rivalidade, porque a terra não pode produzir e receber aquele bem, e o sol não pode dar. Assim se encontrava a humanidade sem o germe do meu fiat. E se não está o germe, é inútil esperar a planta. Agora, com a minha vinda sobre a terra, o Verbo divino vestiu-se de carne humana, com isto formou o enxerto, a árvore da humanidade. Minha humanidade se prestou como semente ao Verbo eterno, e minha vontade divina formou um enxerto novo com minha vontade humana. Com isto começou, sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas. O direito de ambas as partes, humana e divina, eles de poder receber o reino de minha divina vontade e Deus de poder dá-lo. Agora, assim como quando se faz um enxerto, não de imediato se assimila à força das novas manias, mas sim vai pouco a pouco assimilando-os. Por isso, dá poucos frutos ao princípio,
mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem. São mais abundantes e saborosos, até que se forma a árvore inteira carregada de ramos e de frutos. Tal é o enxerto feito por mim, a árvore da humanidade. São cerca de 2000 anos e a humanidade não recebeu todas as manias do meu enxerto. Mas há razão para esperar, porque há a semente, o enxerto. Por isso, a criatura pode pedir, e Deus se encontra na condição de dá-lo, porque está minha humanidade, que possuindo em virtude do Verbo feito carne, a minha divina vontade por natureza, restituiu os direitos ao homem e a Deus. Por isso, tudo que eu fiz na redenção não é outra coisa que preparativo, irrigação, cultivo, para dar desenvolvimento a esse enxerto celeste feito por mim, entre as duas vontades, humana e divina. Então, como poderia vir o reino de minha divina vontade antes de minha vinda à Terra, se faltava um enxerto, o princípio de sua vida, e o agir em ato na alma, e seu primeiro ato, no ato da obra humana, para estender seu reino em cada ato delas? É verdade que meu Fiat divino, com sua potência e imensidão, estendia seu império em qualquer lugar, mas na vontade humana não se encontrava como princípio de vida, mas sim somente por poder e imensidão se encontrava nas condições que se encontram sol e terra. O sol investe a terra com sua luz, dá seus efeitos, mas a terra não se torna sol. E o sol não se torna terra, porque sol e terra não se fundem juntos, de modo a formar a vida um no outro. E por isso são sempre corpos estranhos que não se assemelham. E porque o sol a ilumina, a aquece, comunica seus admiráveis efeitos, não comunicando sua vida. Nem a terra cede seus direitos de vida no sol. A terra será sempre terra e o sol será sempre sol. Assim se encontra e se encontrava minha divina vontade, até que o homem não ceda a sua na minha. A minha não pode pôr seu princípio de vida na vontade humana. A fusão da uma e da outra não pode acontecer. A criatura será sempre criatura, sem a semelhança e a vida de seu Criador. No fundo de sua alma, só pode ser formada pelo meu Fiat divino. Assim que sempre haverá desequilíbrio, distância, apesar de que meu querer divino a ilumina e lhe comunica seus admiráveis efeitos, por sua bondade e liberalidade e por efeito de potência e de imensidão, que por sua natureza possui. Muito mais que Adão ao pecar, ao fazer sua vontade humana, não só formou a traça, a raiz da árvore da humanidade, mas também acrescentou o enxerto. E este enxerto comunicou
todas as más manias que no decorrer dos séculos devia produzir na árvore da humanidade o enxerto de Adão. Em princípio, um enxerto não pode produzir nem grandes bens, nem grandes males, mas apenas o princípio do mal ou do bem, com efeito. Adão não fez todos os males das gerações humanas, mas mal fez o enxerto e foi causa de torrentes de males, muito mais que não teve logo o enxerto contrário de minha vinda à terra, senão que passaram séculos e séculos, assim que as manias más cresciam e os males se multiplicavam. Por isso, não se pensava no reino de minha vontade. Mas quando eu vim para a terra, com a minha concepção, formei um enxerto contrário à árvore da humanidade. E os males começaram a parar. As más manias a destruir-se. Assim, a toda a esperança de que o reino de minha divina vontade possa formar-se no meio das gerações humanas. As tantas verdades que te manifestei sobre meu fiat divino são goles de vida, dos quais quem rega, quem cultiva, quem aumenta as manias da árvore da humanidade enxertada por mim. Portanto, se na árvore da minha humanidade entrou a vida do meu fiat divino e formou o enxerto, há tudo para se esperar que o meu reino tenha o seu cetro, e seu justo domínio, e o seu comando entre as criaturas. Por isso, roga, não duvides. Volume 27, do dia 30 de outubro de 1929. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. Luísa falando. O doce encanto do Fiat onipotente, com sua luz, me tem como eclipsada nele. E eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles como selo meu amo-te sobre cada um, para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas. Agora, diante de minha mente, vi uma grande roda de luz que enchia toda a terra. E enquanto o centro da roda era toda uma luz, ao redor dela sobressaíam tantos raios por quantos atos havia feito o Fiat divino. E eu passava de um raio a outro para pôr neles o selo do meu te amo, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade. Agora, enquanto isso fazia, eu sempre amava Jesus, saindo do meu interior, me disse, Jesus falando, minha filha, quem vive meu divino querer e forma seus atos nele, estes atos permanecem como trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo. Consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra, porque a alma que vive no meu fiat readquire todos os atos dele,
feitos por amor das criaturas. Deus torna conquistadora não só do seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não ponha o seu ato. Ainda que fosse um te amo, um te adoro, etc. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado e o meu Fiat sente feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura a quem pode dar o que ele queria dar, com tanto amor, desde o princípio da criação de todo o universo. Por isso, a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina, torna-se proprietária de suas obras e, com direito, pode dar e pedir para os demais o que é seu. E como vive nele, seus direitos são divinos, e com direito divino, não humano, pede cada ato seu. É uma chamada que faz a seu Criador e com seu mesmo império divino lhe diz: dá-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-las criatura, para que reine em meio a elas e todas te amem com amor divino e todas reordenadas em ti. Olha que lindo de oração, né? Que Jesus ensina, então, para que a gente possa fazer, né? Rezar, pedir o reino da divina vontade. Dê-me o reino de sua divina vontade, pedindo a Jesus, a fim de que possa dá-lo às criaturas, para que reine em meio a elas e todas te amem, com amor divino e todas reordenadas em ti. Agora você deve saber que cada vez que você gira em minha vontade para colocar o que é seu, é um direito divino a mais que você adquire, para pedir um reino tão santo. Eis porque, enquanto você gira, você é colocada diante de todas as obras da criação. E todas as da redenção se alinham em torno de ti, esperando para receber cada uma sua atuação, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras. E tu as vais encontrando uma por uma, para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor, para as teres. Em nosso Fiat não há nem seu, nem meu, entre Criador e criatura, mas sim tudo em comum, né? Tudo é comum. E por isso, com direito, pode pedir o que quer. Oh, como me sentiria aflito e sofredor se minhas tantas penas e atos, meus feitos estando na terra, a pequena filha de meu querer divino nem sequer os reconhecesse, nem busca cortejar com seu amor e com seu ato o meu. Como poderia te dar o direito se não os reconhecesse? Muito menos poderia fazê-los seus. Reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse. Por isso, se queres que minha divina vontade reina, gire sempre em nosso Fiat. Reconhece nossas obras, desde a menor à maior. Põe teu pequeno ato em cada uma delas e tudo lhe será concedido.